Obrigado você, internauta, que está conectado, participando deste culto e orando, sempre em espírito de oração. Vamos estudar a boa palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5, é o texto base desta manhã. E o tema tratado, ou proposto, deixa quebrar coração de pedra. Deixa quebrar. Por quê? Porque a incredulidade é uma barreira para a vida com Deus. Vamos fazer a leitura. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, capítulo 9. Você veja que a sociedade bíblica ajuda e coloca lá um tema, um pequeno tema sobre esse texto. Ele diz: Paulo e a incredulidade dos judeus. Então esses 5 versículos é um desabafo de Paulo sobre a incredulidade dos seus compatriotas, seus irmãos judeus. Então diz a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, ou seja, são adeptos do judaísmo, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo Jesus, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo está desabafando porque seus compatriotas rejeitaram a Cristo, foram incrédulos. Olha aí a confissão de Paulo, hein? Eu acho que Paulo falou algo que nem eu não falaria isso, mas Paulo falou: desejo ser anátema, separado de Cristo por causa dos meus irmãos brasileiros. Gente, pesado, hein? Você veja que a incredulidade pode fazer. Vamos orar a Deus, vamos colocar diante do Pai. Senhor Jesus, obrigado pela reunião dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela presença de Deus neste lugar. Podemos celebrar a misericórdia e a graça de Deus numa ambiência de paz, numa ambiência saudável. Podemos desfrutar, ó Deus, neste momento de alegria, de regozijo, de fé, de esperança. São sentimentos nutridos e trabalhados pela presença de Deus, pelos louvores entoados, pelas orações feitas, as preces entregues a Deus, sobretudo pelo estudo da sua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela trabalha em nossas mentes e nossos corações. Então nesta hora, meu Deus, trabalha em cada coração, em cada ouvinte, em cada ovelhinha nesta manhã, para que ao final desta reunião possamos sair daqui nutridos, fortalecidos, alimentados, cheios do poder e da unção, advindos da Tua santa palavra. Ó meu Deus, nós oramos e a Te rogamos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos queridos. Louvado seja Deus. Amada igreja de Jesus, santos preciosos de Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus Cristo. Paulo, dentro do contexto, traz uma questão para a igreja de Jesus. Ele diz: o que dizer? O que responderemos, o que diremos diante de toda a obra de Deus em nossa vida? O que dizer, pois, diante da obra de Deus? Paulo está se referindo
esta obra de Deus, estas coisas que ele diz, a tudo que ele já vem tratando desde o capítulo 1 de Romanos. Olha, nós poderíamos dizer, pela nossa própria experiência de vida, e ao olhar o texto sagrado, o que poderíamos nós dizer diante de tantas coisas que Deus tem operado em nossa vida? Será que algum crente em Jesus, depois de meditar em todas as obras de Deus, todos os livramentos que Deus te concedeu, cura divina, porta que Deus abriu, resposta que Deus deu no momento difícil, às vezes a sensação é que Deus está nos carregando no colo. Parece que o mundo inteiro está dizendo não, 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 e Deus está dizendo: eu estou no controle da tua vida, vai mais um passo mais adiante. É como Paulo diz no texto, às vezes nos sentimos como ovelhas para o matadouro, mas Ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, ao meditar nas obras de Deus, o que é que nós podemos dizer? Será que haveria algum cristão que diria: ah, pastor, Deus não é bom não, Ele me abandona, Ele não gosta de mim? Será que haveria alguém em sua razão ou sã consciência que poderia ou queria dizer: olha, Deus não está nem aí, Deus está brincando com as minhas emoções? Ou será que teríamos um senso comum, como o apóstolo Paulo, e dizer: Deus é bom em todas as coisas, opera em nossas vidas todos os dias, e nós estamos sobre a rocha pela graça de Deus em Cristo Jesus? Ou seja, você é um abençoado pela graça de Deus, diga amém por isso. Somos cabeça, não cauda, pela graça de Deus, louvado seja. Temos esperança do futuro e do amanhã, por quê? Porque sabemos que Deus estará lá no amanhã também, amado. E se Deus estará lá, está tudo bem, Deus está no controle de tudo. Ou seja, a nossa paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como a dá o mundo. A nossa paz vem do alto. A nossa alegria vem do alto. O que levava, por exemplo, um Daniel a dizer assim: existe um decreto do rei que diz que não pode mais orar, e se orar vai ser jogado na cova do leão? Então não posso fazer nada. Leão, me espera aí, porque eu vou continuar orando. E ele orava, mesmo com o decreto do rei. O que levava esses homens a servir a Deus com alegria, mesmo em face da morte? Senão a reflexão diária de que Deus está cuidando de todas as coisas. A reflexão e a certeza absoluta a cada manhã e a cada deitar que é Deus que nos conduz em cada passo da nossa vida. Se você entrega a tua vida nas mãos de Deus, amado, Ele está no controle de tudo. Receba esta palavra. Por isso Davi, lá em Salmo 139, ele diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se tomo as asas da alvorada, lá o Senhor está. Se faça minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Que certeza maravilhosa movia esse coração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, amado, um crente em Jesus, um convertido em Jesus, como Paulo, que está refletindo sobre as coisas de Deus, ele não pode refletir sobre as coisas de Deus e chegar depois, como conclusão da reflexão, e dizer: opa, vou embora da igreja, vou rasgar o cartão de membro, esse negócio aí de louvar Jesus, de bater palma para Jesus, não, Deus não me ama. Seria fruto de um coração incrédulo que não tem vida com Deus. Mas Deus tem um plano com a tua vida. Eu recebo esta palavra. Você é de Jesus, amado. Diga: eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Então, ovelhinha, o crente, olha lá algumas coisas que Paulo está refletindo. O crente é declarado justo. Mas imagina quantos pecados nós temos na vida. Quantas vezes você e eu já pecamos, seja com ações, palavras, omissões, pensamentos.
Imagina aí se cada um de nós aqui soubéssemos tudo o que o outro pensa o dia inteiro. O que seria? Não é verdade? Misericórdia, hein? Então, amado, eu vou lhe dizer, quantos pecados já cometemos na vida? Muitos. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus e o sangue derramado na cruz, Ele te declarou justo diante de Deus. Ou seja, Deus te olha como uma pessoa justa. Justo, assim como era Jesus. Romanos 8:31 é o que Paulo vai dizer, olha lá. Que diremos, pois? É isso, é a reflexão. Que diremos, pois, à vista... Vai lá, Eliado, não está projetando aqui, filho. À vista destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha lá o que Paulo está refletindo. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus enviou Jesus para o Calvário, que é a coisa mais difícil, ele usa um argumento lógico, do maior para o menor. Se Deus fez o mais difícil, foi enviar Jesus para morrer na cruz, agora Ele vai ficar negando para você suprimento para as suas necessidades, alegria para o teu coração. Amado, Deus é Pai. Diga, Deus é Pai, Deus é Pai. Então, amado, tome posse nesta manhã aí de uma alegria tremenda, de uma paz sobre todo entendimento. Ele dará graciosamente todas as coisas. Versículo 33, olha aí a justiça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e ainda diz que o nosso Senhor Jesus intercede por nós. Amado, às vezes nós estamos dormindo, nós não conseguimos ficar o dia inteiro acordado e nem intercedendo o dia inteiro, mas quando não houver ninguém intercedendo por você, Jesus está intercedendo por você. Ele está diante do Pai orando por nós. Então Paulo reúne os argumentos jurídicos mais importantes que poderia existir. Dizer, gente, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Ele justificou, Ele está intercedendo por nós, Ele está diante do juiz eterno. Quem é que vai te condenar? Você foi declarado justo diante de Deus. E se eu medito na justiça de Deus, gente, o meu coração só pode ter paz. Uma das coisas que mais rouba a paz de uma pessoa religiosa é esse medo de estar um dia no céu, outro no inferno. Um dia se sente no céu, outro dia parece que abriu os porões do inferno e o diabo vai pegar, e a condenação vem na mente, e a acusação vem na mente. Nos momentos de luta e fraquezas na vida, a nossa identidade espiritual é atacada, e Satanás diz, olha, você vai para o inferno. Paulo está dizendo, tudo isso já caiu por terra, amado. Você já foi declarado justo diante de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor por isso. Amado, isso tem a maior bênção da tua vida, amado. Se alguém te oferecesse $1 trilhão agora, eu te dou $1 trilhão, mas você tem que aceitar que você será condenado e lançado no inferno, você aceitaria? Eu não. Está amarrado. Não é verdade? A tua justificação não tem preço, amado. Não tem. Na verdade, ela foi comprada por um alto preço, que foi o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo de Nazaré morreu por nós. Aleluia, Senhor. Essas são bênçãos que Paulo está meditando na igreja. Ele está trazendo isso para a igreja. Gente, a gente precisa pensar nessas coisas. Paulo está dizendo, a gente precisa meditar nisso. Pastor, mas a gente está diante de um mundo muito ruim, a gente vai pensar nisso. Paulo estava diante de Nero, que mandou queimar os crentes, queimar Roma, queimar tudo. Estava diante de um mundo em que 60% da população era escrava. Se você depois lê o Seutônio, se me fala a memória do historiador, Seutônio, a vida dos 12 Césares. Gente, diz que os caras chegaram assim, um cara lá chegou para querer abusar de 2 crianças sexualmente,
E a criança resistiu. E porque a criança resistiu, o cara quebrou as 2 pernas da criança. Isso era o mundo. E continua hoje a mesma coisa. Mas diante disso tudo, Paulo está dizendo, nós temos uma estrada que nós estamos caminhando. E toda essa gente sofredora, em Jesus Cristo, toda lágrima será enxuta de vossos olhos. Haverá uma Jerusalém celestial para toda sempre, irmãos queridos. Então isto é consolo, isto é paz. Precisamos meditar nessas verdades. Estava dizendo, ninguém vai te separar do amor de Deus. Não haverá angústia, não haverá tribulação. Olha lá, versículo 35 a 37, disse Paulo, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Olha, tantos perigos, tantos problemas desse mundo horizontal, não é verdade? Desse mundo terreno. O perigo será a espada, isso poderá te separar? Ele pergunta, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí a gente reflete e vai ler com Paulo, em todas essas coisas nós somos perdedores, derrotados, depressivos e desesperançados e vamos morrer porque essa vida não serve para nada. É isso? Não, amados. Está amarrado e repreendido. Pastor, lê direito isso daí, bota um óculos aí para o irmão ler melhor. A palavra diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é o amor que mexe com a nossa cabeça e faz tudo, é o amor, é o amor. O amor mexeu com a nossa vida, amado. Por causa desse amor, você é inseparável diante de Deus. Por causa deste amor, a tribulação não vai te separar de Deus, fome não vai, angústia não vai, perigo, não deixa, espada, nada nos separará do amor de Deus. Então, Paulo está falando sobre segurança. As pessoas seguras são mais felizes. Amado, se você vive inseguro, instável, amado, isso daí é um gatilho para abrir-se uma ansiedade na tua alma. A pessoa vive lá ansiosa, insegura na vida, porque vai depender do INSS. Amado, acima do INSS, amado, há uma segurança, há uma previdência que é eterna, é o nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Nele você está seguro, nele você está garantido, nele você está em paz, nele você está sobre a rocha. Torre forte é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em tempos de luta. Então, qual é a base disso tudo, pastor? É a minha bondade, porque eu sou muito bonzinho. Se fosse isso, estava frito. Se fosse a nossa muita bondade, porque eu sou muito bonzinho, e Deus viu o meu coração, e sabia que eu era maravilhoso, meu amado, está todo frito, todos fritos aqui. Sobraria nenhum. A Bíblia diz, vós que sois maus, o coração do homem é corrupto, amado. Coração é terra que ninguém anda. Às vezes a pessoa fica 20 anos casada e não conhece ainda o cônjuge plenamente. 50. O cara está lá 50 anos casado, depois 5 décadas junto, te troquei. Por quem? Aí vai lá o barbudo Joaquinzinho, te troquei, minha esposa. Por quê? Te troquei pelo Manuel. Há 50 anos casado, você me trocou ainda pelo Manuel. É, porque ele faz um pão de uma padaria. Então, fala mal de português não, que eu tenho nacionalidade portuguesa também. Então, amado, mas a vida é assim, não é verdade? Então, tudo isso está baseado em quê? Na obra na cruz do Calvário, amado. Bom é Deus. Bom é o Senhor Jesus Cristo, e nele a gente desenvolve a imagem e semelhança de Jesus. Agora, você sabe qual é a diferença entre nós e um assassino? Entre nós e um lascivo qualquer da vida? Entre nós e um pecador ímpio? Sabe qual é a diferença entre nós e eles?
é que a mão de Deus está assim, ó, segurando o nosso coração. Porque se Deus tirar a mão dele, meu amado, depois você leia lá o mito da caverna, como é que é a coisa? A pessoa está lá no mar, está lá passando fome, o cara come o outro. Antropofagia, o cara está morrendo de fome, ele mata o cara para comer. É a natureza humana. Jesus falou isso nos evangelhos: não venham me dizer nada, porque eu conheço a natureza humana. A natureza humana, ela está mergulhada no pecado, mas quando Jesus entra na tua vida, amado, ele faz de você uma nova criatura. Fomos regenerados, recriados, novos em Cristo. É Jesus na tua vida, ovelhinha amada. Por isso não conseguiríamos servir a Deus na força da carne. A carne não tem nada a oferecer a Deus. A carne é como Caim, oferece a Deus uma oferta contaminada pelo pecado. Mas se você tem Jesus, amado, Ele curou, santificou, Ele arranca o carnegão do pecado e te faz santo e irrepreensível. Quem condenará? Quem? Se é Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Aleluia! Ele pagou o preço por nós, diga glória a Deus por isso, amado. Então, a base de tudo é a obra da cruz. É o que Jesus fez, é a base do agir de Deus por nós. Agora note, esta obra da cruz, esta obra que regenera, esta obra que dá nova vida, ressignifica todas as coisas na vida do crente, deve ser recebida pela fé. Deve ser recebida pela fé. Qual fé, pastor? É aquela mesma fé que eu uso para jogar como é que é aqueles bichinhos do jogo do bicho? No leão, ou no jacaré, no bode, ou no coelho? Não, amado, isso daí é uma fé humana e seja livre dessa coisa aí. É uma fé que é dom de Deus. Deus colocou esse dom na tua vida. Se você confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, a Bíblia diz: ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É o Espírito Santo que já está na tua vida, amado. Oh, glória a Deus por isso. Olha então o que diz Romanos 3, 21. Paulo, se lembra, a reflexão de toda esta abertura de Paulo é: que diremos, pois, à vista destas coisas? É isso tudo que a gente está falando aqui. E olha aí uma destas coisas que os teólogos reputam, capítulo 3 de Romanos, um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Olha que porção maravilhosa, versículos 21 a 26. Diz assim: mas agora, sem a lei de Moisés, sem aqueles mandamentos condenatórios de Moisés, que não capacitavam ninguém a servir a Deus, só condenava, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, foi testemunhada pela lei e pelos profetas, porque eles testemunharam, eles profetizaram, vai vir o Messias. Justiça de Deus mediante a fé, em quem? No pastor Anderson, no Papa? Claro que não. No boiadeiro, para vender semente do coronavírus? Claro que não. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é isso aí, pastor? Diz que no sangue de Jesus, como propiciação. Já expliquei à igreja. Essa palavra propiciação vem lá do tabernáculo de Moisés, quando havia uma arca. A tampa da arca chamava-se propiciatório. Propiciatório. Então, um sumo sacerdote oferecia sacrifícios e entrava ali no Santo dos Santos uma vez por ano pelo povo. A ira de Deus, ela vem para nos atingir por causa do pecado.
Mas quando ela chega diante do propiciatório, chega diante do sacrifício e vê o sangue derramado naquele pacto de bodes e bezerros, a ira de Deus é desviada. A ira de Deus é desviada e sobre aquela pessoa existe o perdão. Só que esse sacrifício de animais no Antigo Testamento era imperfeito. Não perdoava eternamente. Havia necessidade que o Cordeiro perfeito viesse. E quando Jesus veio, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no seu sangue como propiciação, quando a ira de Deus vem para nos atingir, ela encontra o sangue de Jesus, e a ira é desviada e sobre você permanece a paz. Oh, louvado seja Deus por isso. É a paz de Deus. Aí ele diz, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo aqui está respondendo uma grande questão. Ele é justo e justificador. Pastor, quando Deus perdoa um assassino, ele não deixa de ser justo? Quando Deus perdoa alguém que fez o mal, ele não deixa de ser justo? Não, por quê? Porque ele continua sendo justo, porque Jesus pagou o preço com a vida. Jesus morreu na cruz por aquele pecado. Ele morreu no lugar daquele pecador. E ainda que no 45 minutos do segundo tempo, lá no alto da cruz, o cara olha, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor voltar no teu reino. E Jesus diz, no último momento da vida daquele homem, amado, você imagina que obra aquele homem vai ter para apresentar diante de Deus? Qual é a obra que ele vai ter? Nenhuma, a não ser que no último momento da sua vida ficará o testemunho de que ele se arrependeu, mas ele será salvo pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo sangue que lavou a você e lavou a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que diz respeito à santificação, à salvação, ao desenvolvimento da fé, ao trabalho de Deus na tua vida, meu amado, Deus vai te dar graciosamente. Receba em nome de Jesus. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Deus vai nutrir perseverança no teu coração para que você não negue Jesus. Deus vai nutrir alegria no teu coração para que você não abandone a fé. Deus vai nutrir força nos teus músculos para que você permaneça na prova, dando glória a Deus em Jesus Cristo. Esta é a obra de Deus. Ele trabalha em nossa vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz a palavra, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não é que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. Ou seja, Cristo me conquistou na cruz para que eu seja santo. Então, apesar das vezes a gente dar uma resvalada no pé, eu prossigo para a santificação. Cristo me conquistou na cruz para que eu seja feliz, um abençoado, um pregador da palavra. Então, às vezes, apesar de resvalar o pé, eu prossigo para esse alvo. Aí ele diz, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo já haver alcançado isso tudo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de quem? A vocação é de Deus em Cristo Jesus. Levante uma das tuas mãos e diga, a vocação é de Deus. Amado, Deus tem uma vocação com a tua vida, amado. Você não está aqui abandonado, sozinho, caminhando, segue em tiroteio, sabe, no meio, perdido, não sabe para onde vai, deixa a vida me levar e você não sabe o que está fazendo. Amado, Deus tem uma vocação na tua vida. E eu vou dizer uma coisa, nada vai impedir você de seguir essa vocação. Por quê? Porque Deus efetua o querer e o realizar. Ele põe o querer e efetua o realizar. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Se você tem essa certeza, então digam glória a Deus aí, amado. Então isto aqui, amado, só nos pode levar a meditar e a dizer, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Você quer saber às vezes quem é muito contra você? É só você olhar no espelho. Olha no espelho que às vezes você vai ver a pessoa que mais se levanta contra você, é você mesmo. Então, amado, Deus nos livre de nós mesmos. É a graça de Deus trabalhando em nós. Então, amado, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Essa ressurreição, essa vitória sobre as trevas, esta vitória da cruz se torna o padrão do cristianismo, o padrão da nossa vida. Haja o que houver, haja o sofrimento que houver na sexta-feira da paixão, eu sei que chegará um domingo de aleluia e glória a Deus em que Jesus ressuscitou. Haja a tristeza que houver na sexta-feira da luta, eu sei que domingo pela manhã há vitória sobre a minha vida e a tua vida. Isso é padrão para o cristianismo. De modo, portanto, que o sofrimento, ele se torna pedagógico. Ou seja, Deus não desperdiça o sofrimento, amado. Deus não desperdiça. Às vezes nós passamos por tanto sofrimento, Deus tem tanto sofrimento, tanta luta. O mínimo dos mínimos, sabe de uma coisa? Não haverá tempo perdido na tua vida, não haverá sofrimento perdido. Deus vai te fazer aprender a fazer limonadas com os limões da vida. Você vai sair melhor do que você entrou nessa luta, amado. Você vai sair mais purificado do dia que você entrou nessa luta, mais forte do que quando você entrou nesse problema. E olha, eu vou lhe dizer, você não vai passar sozinho por esses dramas. Deus está com você em cada dia da sua aflição. Por isso que Paulo chamou isso de bom combate. Quando Paulo chegou ao último dia, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira. Portanto, amado, um crente em Jesus que tem o Espírito Santo na sua vida, quando ele medita sobre todas as lutas que existem entre céu e terra, entre o trono e a terra, ele não pode chegar à conclusão e dizer: eu vou embora da igreja, acabou a vida espiritual, eu não amo mais Jesus. Não pode, porque isso é incredulidade. Quando ele passa as lutas e aflições da vida, ele vai dizer: meu Deus, meu coração está mais mole ainda, está amolecido, o unguento da unção, o óleo do Espírito Santo está aqui, Pai. E apesar de tanta luta e tanto sofrimento, eu quero lhe dizer: Pai, eu sou um vaso de barro, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Você sabe que os salmos mais lindos escritos no livro de Salmo foram escritos quando Davi estava passando perseguição por Saul. Os momentos mais poderosos da vida de Elias era quando ele estava enfrentando lutos e depressões. Os momentos de maior vitória do povo de Deus foram também momentos de grandes lutas. Por isso, semana passada nós falamos daquela antítese, morte e vida, luta e vitória, aflição e livramento. Deus é especialista em transformar problemas em vitórias na vida da igreja. Então eu quero declarar, meu amado, que tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é cabeça, não é cauda. Você é um amado, eleito, escolhido de Deus. Maior é aquele que está em tua vida do que aquele que está no mundo. Ouça, a voz de Golias não é a voz de Deus. Golias que te ameaça, aquele gigante que te ameaça, não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela lá de Isaías: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, a minha destra é fiel. Aleluia! 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 11, diz a palavra: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra aonde? Pedro está dizendo que no meio dos sofrimentos, lutas, aflições, a tua fé vai ficar mais purificada e você vai ver mais Jesus na tua vida, amado. Você vai dar mais glórias a Deus na tua vida, amado.
Não há nada melhor do que um bom problema para o crente acordar. Versículo 8, ele diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível, alegria cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Quem é salvo, diga amém. Versículo 10 diz a palavra do Senhor: foi a respeito desta salvação. Você lembra que Paulo disse que a lei e os profetas testemunharam Jesus? Olha Pedro falando a mesma coisa. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão, olha a soberania de Deus, testemunho sobre o quê? Os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias. Olha aí a antítese de novo, sofrimento e glória. Mas a palavra de Deus é perfeita, é tremenda. Você está passando luta, está passando sofrimento, está passando questões difíceis na sua vida. Já havia uma palavra que profetizada a teu respeito. Se você está debaixo de sofrimento, também vai haver glória de Deus na tua vida, amado. Você está debaixo de luta, entregue essas lutas nas mãos de Deus e peça: Senhor, purifica a minha vida, purifica a minha fé, purifica meus pensamentos. Senhor, trabalha na minha vida. Oh meu Deus, que o desânimo vá embora, que o desânimo caia por terra, que no meio dessas lutas o mundo espiritual saiba que a minha fé não é de vidro. Só oro por livramento, só quero livramento, não quero passar problema nenhum. Meu Deus, me ensina a passar pela prova forte, poderoso e mais do que vencedor em Cristo. É claro que a gente vai pedir a Deus por livramento e Deus livra mesmo, mas não tenha medo da vida, amado. Tem gente que tem medo de praticar obras, fazer coisas, porque tem medo de sofrer, tem medo da luta, tem medo da responsabilidade, tem medo do chumbo grosso que vem por aí. Amado, ninguém chuta cachorro morto, não. Se você não se assusta com os tamanhos do teu sonho, é porque o teu sonho é pequeno. Ah, pastor, eu só quero ficar paradinho, não quero fazer nada para ninguém, só quero ficar parado, Mas sai disso aí. Deus pode usar você com propósito nessa vida. Paz todo mundo quer, eu recebo a paz de Cristo na minha vida. Uma casinha branca, uma varandinha branca, uma janelinha, um campinho, maravilhoso, nada contra. Aí você para lá, bota no jogo do Vasco e Flamengo, vê o Vasco ganhando. Aí você já sonhou, está até no céu. Aí você já está até no céu. Não é verdade? Tem gente que era campeão desde 1910. Agora em 2024 que vai levantar a taça de novo, na esperança dos últimos dos moicanos. Oh, meu amado, amém, eu recebo essa paz na minha vida, essa tranquilidade também. Mas Deus pode te usar com grandes coisas nessa vida, amado. Deus pode te usar, e às vezes uma grande obra é você ser um bom testemunho para a tua família, ser um bom testemunho para os teus filhos, de um homem honrado, de uma mulher honrada, de um casamento honrado, de uma pessoa cuja palavra é sim, sim e não, não se mete em esquemas do mundo. E se alguém chega para você falando mal de fulano, você já sabe que o fulano, esse fulano que fala mal, ele é que é mau elemento, porque na verdade a tua vida é ilibada, é de caráter ilibado, porque você tem um bom testemunho nesta vida, amado. Eu recebo esta palavra, amado. Isso tudo é fruto, amado, de saber que Deus não desperdiça sofrimentos. Você é o que é hoje, graças a Deus, também pelos sofrimentos que você passou. Se não fossem as lutas da nossa vida, não seríamos quem somos hoje. Às vezes Deus permite uma luta terrível para quebrar uma arrogância de uma pessoa, para quebrar um orgulho de uma pessoa que acha que tem o rei na barriga.
Então, ovelhinha amada, nisso tudo, crente em Jesus, Deus vai trabalhar uma fé poderosa na tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. Eu declaro para a tua vida, meu irmão, uma fé poderosa, amado. Fé poderosa na tua vida. Fé que remove montanhas em nome de Jesus. Montanhas de incredulidades, montanhas de orgulhos, montanhas de pecado. Fé que transforma a vida. Porque a incredulidade, irmãos, é inimiga da vida com Deus. É inimiga. A incredulidade é a inimiga número 1 da fé. Quem deseja ter uma vida com Deus precisa jogar por terra a incredulidade. Por isso, muitas das vezes, Deus não te fala tudo. Por isso, muitas das vezes, Deus não te fala tudo. Porque nós queremos saber de tudo. Eu quero saber de tudo. Deus fala: não, você não vai saber de tudo. Quem sabe tudo sou eu. Você só precisa aprender a confiar. E às vezes Deus vai te levando, amado. Mesmo no escuro, Ele está no controle da tua vida, amado. Você confia em Deus, amado. Mas você confia em Deus a ponto de entregar a tua vida nas mãos dEle. Diga: eu confio, eu confio. Pastor, eu confio em Deus. Eu confio. Minha vida está nas mãos de Deus. Isto é fé, amado. Então, por causa da incredulidade, o povo de Israel permaneceu no deserto. Por causa da incredulidade, o que era para passar em alguns dias, o povo ficou 40 anos no deserto. Veja lá Hebreus capítulo 4, diz a palavra: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. Olha aí a advertência de Hebreus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, embora Deus seja soberano e saiba de tudo e tenha feito tudo e realizado toda a obra antes da fundação do mundo, existe um tempo, uma vida temporal. Existe uma vida temporal, uma vida física, humana, onde nós precisamos praticar a fé. Onde nós precisamos praticar aquilo que é propósito de Deus. Se você não pratica, você não entra no descanso de Deus. Você não está no repouso de Deus. Aí a pessoa vive ansiosa. Olha o diabo, e o Satanás, e tudo é diabo. E a cortina mexe, e passou o demônio ali. E fez um barulho a porta. E aí o Zé Pilintra. Não, mas se você botar óleo na porta, o barulho vai embora. Não é? Às vezes a pessoa, tudo é o diabo, e o diabo está lá embaixo. Cara, eu não estou fazendo nada. Aí a pessoa é o diabo, é o diabo, é o diabo. Amado, nós precisamos assumir a responsabilidade aqui e dizer assim: Senhor, às vezes, a grande parte das vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. É a incredulidade. Aí ele diz, olha lá, versículos 7 a 9, depois 11 e 12. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes declarou: hoje, se ouvirdes a sua voz, o quê? Não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué, lá atrás no Antigo Testamento, se Josué, que entrou na terra prometida de Canaã, foi o sucessor de Moisés, se esse grande homem lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E de quem é que vem esse repouso esta manhã? Diga aí o nome dele. Jesus. Diga: Jesus é o meu repouso. Minha vida está nas mãos de Jesus. Ele me fez entrar na verdadeira Canaã, amado. Ele, e em Cristo você é uma nova criatura. Versículo 11 diz a palavra do Senhor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de
desobediência. Ou seja, amado, se você tem a fé de Jesus que transforma a tua vida, se você crê em Jesus e você é um salvo, então isso precisa ser visto na tua vida. Olha, não, pastor, eu tenho Jesus, Jesus o Senhor da minha vida. Mas por que você, lá na carnaval, tá na sambinha da Portela, da Mangueira? Pastor, eu sou Mangueira de coração, verde e amarelo. Se aquele que não foi na Mangueira, atrás da verde rosa, já morreu. Amado, o único que é dono da minha vida, do meu coração, chama-se Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se está lá no meio da apoteose, é um mau testemunho, no meio de pornografia, mulher nua, sexo ilícito, droga para todo lado, isso não é lugar para crentes. Isso não é lugar para você. Não é lugar para um homem, filho de Deus, lavado e remido. Entende? Você precisa exercitar a fé. Versículo 12, aí ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, amado, você tem feito o autoexame da palavra? Todos os dias enviamos devocionais, mas você precisa ler a palavra vai trabalhar no teu coração. Então, as bênçãos da aliança estão sobre quem, pastor? Estão sobre aqueles que creem. E se você crê, você é um abençoado em Cristo Jesus, amado. Receba esta palavra. Então, como filho de Deus, como um cristão em Jesus, olha, tudo que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 9, o texto básico que nós lemos, olha, os patriarcas vêm deles, a glória vem deles, o culto vem deles, o Messias veio deles. Olha, esse povo incrédulo, depois de receber tudo, permanece na incredulidade. Não nos gloriemos não, hein? Porque se você pegar proporcionalmente, só existem no máximo 20 milhões de judeus no mundo. E muitos judeus hoje são convertidos a Jesus, glória a Deus. E quantos gentios no mundo nós somos? 7 bilhões. A proporção de gente convertida entre os gentios talvez seja a mesma entre o povo judeu. Então não te glories, amado, porque Deus tem feito tantas maravilhas em nossa vida e tanto quanto somos ingratos muitas vezes. Então, amado, se você tem fé na tua vida, eu declaro esta fé. A glória de Deus está na tua vida, amado. O Espírito Santo está em você e te capacita, amado. Você é participante da aliança de Abraão, Isaac, Jacó e Davi, louvado seja o Senhor. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, amado. E quem ama Jesus e o adora, diga glória a Deus por isso. Olha, a promessa de Deus em Cristo Jesus, a grande promessa dos patriarcas, que era a vinda do Messias, veio. E você pode dizer, não apenas numa perspectiva, você pode dizer na realidade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gálatas 2:20 diz a palavra do Senhor: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Olha aí a fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Diga glória a Deus aí, amado. Diga assim comigo, diga assim: não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, ou mediante qualquer religião que seja, gospel, ou qualquer coisa que seja, se a justiça é mediante a religião, a lei, Cristo morreu em vão. Amado, a justiça de Deus não está em nenhuma religião, a justiça de Deus não está em nenhum homem, a justiça de Deus está na pessoa, vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que salva. Então, amado, a incredulidade é uma rejeição. Me dê 3 minutos para terminar esse culto. A incredulidade é uma rejeição a Cristo, é uma barreira para a vida com Deus. Se no meio das lutas, das ondas, dos sofrimentos, amado, se você não entende o que você está vivendo, não murmure. Não abra teus lábios para murmurar contra Deus.
Se você não entende o porquê de tantas coisas, simplesmente seja sincero para Deus. Abra teu coração e diga: Senhor, não estou entendendo nada que estou vivendo. É luta atrás de luta, problema. Mas eu quero dizer para o Senhor, Pai, a tua graça me basta na minha vida, Pai. A tua graça me basta. Diga amém por isso, Pai. A graça me basta. Então, no pensamento do judeu, seguidor da Torá, ou de qualquer religioso deste mundo, Deus requer dele a obediência às estipulações e aos dogmas da sua religião. E eles não entendem por isso que, na verdade, o que transforma a vida não são os dogmas de uma religião. Assim como a lei de Moisés não teve capacidade. E olha que a lei de Moisés, quem deu a lei foi Deus, irmão. Foi Deus. Foi Deus que deu aquela lei. Mas Deus deu para quê? Para mostrar que a religião, as obras externas não transformam a vida de ninguém. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amém. Deus abriu o mar vermelho para Moisés. O povo atravessou o mar, gente. Chegou do outro lado, fez o quê? Começou a murmurar no deserto. Gente, se Deus abrir a piscina lá de casa, eu acho que eu já pulo até bananeira, planto bananeira. Se abrir o mar vermelho, não abre só a piscina. Primeiro me dá a piscina, que em casa não tem nem piscina. Aí o povo vê o mar vermelho aberto e sai reclamando. Mas nós não somos melhores do que eles, irmãos. Quantos mares vermelhos Deus já abriu na tua vida? Quantos milagres Deus já fez na tua vida? E às vezes a gente ainda murmura, reclama, não é verdade? Fala alguma coisa que não deve. Então, amado, não coloque a expectativa de transformação em religião. A expectativa de transformação está na vida e pessoa de Jesus Cristo, pela fé. Olha lá, amado, Jesus disse assim: se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão, amado, que rios estejam brotando na tua vida nesta manhã, amado. Olha o que Jesus disse em João 3,16, amado. Porque Deus, olha, isso aqui é o nosso Natal, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Quem crê em Jesus aqui, amado? Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus. Olha lá, versículo 17. Olha o que João está dizendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vai, amado, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens, olha aí o drama, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê, amado? Feitas em Deus. A minha pergunta é, primeiro, cabeça do versículo: você crê em Jesus? A tua fé está na pessoa de Jesus? Você crê que Jesus morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre a tua vida? Então você é um salvo, você é filho, você é eleito. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, em Cristo, as tuas obras são feitas em Deus. Você pode se aproximar da luz,
Você pode se aproximar da verdade. Você pode se aproximar das coisas de Deus. Amado, Ele já te livrou das trevas. Você não está mais debaixo do domínio do pecado. Você não está mais debaixo do domínio da incredulidade. Ele abriu o teu coração para crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você é um abençoado, irmão. Você tem verdadeiramente as bênçãos de Deus. Não como Israel no deserto, que não misturou a palavra com fé, permaneceu na incredulidade, por isso permaneceu no deserto. Não, Josué não deu para eles descanso, eles permaneceram no deserto. Mas em Cristo Jesus, o maior, aquele que é maior do que Josué, Cristo Jesus, aquele que é maior do que Moisés, Cristo Jesus, aquele que é maior do que o grande profeta Elias, sim, Ele nos tirou do deserto da nossa incredulidade, Ele nos arrancou do deserto do pecado deste mundo e nos fez nova criatura e regenerados. Oh, glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, 9 a 11. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão lá no deserto do Sinai com Josué na lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Então, amado, eu preciso terminar esta reunião. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz a palavra: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é que crê no evangelho em Jesus Cristo? Primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, a obra começou lá, mas a obra nos alcançou. Louvado seja o Senhor. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, amado, o conselho pastoral desta manhã é: ande por fé e receba as bênçãos da aliança, amado. Tudo que Deus profetizou pelos profetas no Antigo Testamento como bênçãos, a igreja de Jesus se apropria pela fé. Então, pela fé, meu amado, o Espírito Santo habita na tua vida. Pela fé, aquilo que a lei não conseguiu fazer, que era transformar a vida da pessoa, pela fé o Espírito transforma a tua vida. Às vezes você se sente humilhado, às vezes você se sente na lama, por não ter conseguido vencer um pecado, ou ainda por cair em algum tipo de pecado, e você se sente na lama, humilhado. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado: a graça de Deus está sobre você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então este é o momento de você dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos pela fé, e eu sei que o Senhor jamais vai me desamparar. Diga glória a Deus por isso. Então eu termino, amado. Vamos terminar dizendo que a vida resultante da justificação pela fé tem implicações em todos os departamentos da sua vida, amado. A vida que foi transformada pelo Evangelho, pela fé, o justo viverá por fé, é uma vida cujas implicações da fé transformam a sua visão de mundo, transformam o teu casamento, transformam o teu linguajar, transforma a tua forma de se relacionar com as pessoas. Um cristão não é igual a alguém do mundo. Pastor, você é muito igualzinho às pessoas do mundo, para ser bonitinho, as pessoas me ouvirem. As pessoas não vão ouvir o evangelho de alguém que seja igual a eles. Você está transformado pela palavra de Deus. Dê frutos do Espírito na tua vida, amado. Então, que esta fé hoje faça diferença no teu casamento. Que esta fé hoje faça diferença na tua relação com os filhos. Que através da fé você se aproprie das promessas de Deus, assim como o patriarca Abraão. Abraão, sai lá, conta as estrelas do céu. Você pode contar? Não, Senhor, é muita coisa. Pois é, assim será a tua descendência. E diz que Abraão creu em Deus. Louvado seja Deus. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que tudo que Deus diz se cumpre na tua vida esta manhã, amado? Então,
Mateus capítulo 17, Jesus diz que a fé tem que ser aplicada em nossa vida, para remover montanhas, amado. Irmão Davi, sabe aquele corinho? Eu creio que tudo é possível. Vamos cantar esse corinho, faz esse solo. Irmão Liardo, vamos lá, filho. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será o quê? Impossível. Versículo 21. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e de jejum. Então eu quero terminar esta mensagem dizendo: fé que não transforma não é fé. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer a esse monte: monte, sai daqui e vai para lá. Mas Jesus parou aí? Ele não parou aí. Ele falou da fé que remove montanhas, não foi? Mas depois ele diz o quê? Mas, advérbio de interjeição, mas esta casta não sai senão por jejum e oração. A fé que levou alguém a orar e a jejuar. A fé que levou alguém a praticar a palavra de Deus. Fé que não te leva a ter uma vida transformada não é fé, é enganação. A pessoa está na igreja, é maravilhosa, oh, maravilhoso. Chega em casa, é xingamento, é briga. Isso não é fé. Vamos ficar de pé, igreja. Que a tua vida esta manhã seja diferente. Que você chegue na tua casa e haja paz. Que você chegue na tua família e haja alegria. Olha aí, amado, por meio da fé, eu declaro que você terá o melhor fim de ano na tua vida, amado. Por meio da fé, o teu casamento será transformado. Por meio da fé, nada te será impossível. Diga: eu creio nesta palavra. Repita comigo, diga: por meio da fé, nada é impossível. Nada é impossível.